Bom, gente, bom dia a todos. Um pouquinho de atraso aqui, problemas técnicos, mas vamos lá. Bom dia, tá todo mundo aí no cafezinho matinal? Porque vamos começar aqui mais uma sessão de fotografia por celular. É isso aí. Eu tô aqui na minha casa, todos aqui estamos, né, no nosso isolamento social. E para quem não me conhece, meu nome é Mário Gustavo Coelho, sou fotógrafo profissional há mais de 10, 15 anos, boa pergunta, nem lembro mais quanto tempo é. Mas hoje a ideia, qual que é a nossa ideia aqui? A gente vai fazer umas fotos de gastronomia, né? Hoje eu recebi um desafio muito legal, né? Sobre uma foto que eu fiz há um tempo atrás. Foi uma foto que eu fiz numa situação bem interessante, que foi um workshop de gastronomia, ou seja, foi um workshop, uma aula que eu dei para particular para um grupo de alunos e que foi bem legal essa aula, né? E nessa aula a gente fez uma foto que eu vou mostrar aí para vocês. É essa foto que eu estou mostrando aí para vocês, né? A gente fez essa foto de cookies com leite. E eu recebi o desafio de um desses alunos que me disse o seguinte: Mário, gostaria de saber se é possível você realizar uma foto igual dessa com o celular. Falei, bom, desafio aceito. Adoro um bom desafio. E hoje eu trouxe aqui essa situação para a gente refotografar ela aqui. Mas vejam só, vamos levar algumas considerações aqui importantes para a gente poder fazer essa foto com o celular, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar algumas questões bem importantes. Na aula passada, a gente viu uma situação de fotografia onde nós realizamos uma luz contra, ou seja, contra a luz, tá? Hoje, a gente vai usar, de acordo com essa referência de foto que a gente fez da última vez, uma luz lateral. Então, para isso, vocês podem ver aqui atrás, eu posicionei a minha mesa, eu tenho a janela logo aqui ao lado, ou seja, eu tenho entrando essa luz lateral, e para poder reproduzir bem próximo do que a gente fez na aula passada, eu coloquei lá, na aula passada não, desculpa, né, no workshop, eu coloquei uma cartolina preta de fundo, tá? Para que a gente possa fazer o mesmo fundo escuro, né, que a gente tinha, né? Vou até deixar aqui compartilhando a tela para vocês poderem ir vendo, né, as diferenças entre as fotos aí. Então, na aula passada, a gente pode ver o pratinho é o mesmo, o copo mudou um pouco, né? Mas e os cookies também mudaram, tá? Não achei o cookie do Todd, comprei o cookie da Lacta. Aquele dia eu lembro de ter comprado o cookie Todd, que é um cookie que eu até gosto bastante de comer esse cookie, bem saboroso. Mas hoje eu comprei esse da Lacta, que também é ótimo, tá? E aí, obviamente, alguns detalhes da foto mudou. Uma outra coisa que eu não consegui reproduzir igualzinho o da foto passada, da foto feita no workshop, foi a base, que era uma base de madeira branca, lisa. E hoje eu estou usando aqui um azulejo, tá? Como textura, mas vai ficar praticamente aí bem próximo do que nós fizemos da outra vez. Perfeito? Bom, feitas essas considerações, gente, a gente viu na aula passada também a questão do eixo da luz, né? Que quando eu fotografo gastronomia, o ideal é sempre que essa luz que eu vá usar esteja a 90 graus ou por trás. Por que esse ângulo de luz, gente? Porque esse ângulo de luz me permite eu ter um contraste maior, brilhos, texturas diferenciadas na minha fotografia, aonde se eu fizer esta foto com a luz vinda de frente, eu perco essa textura. Ou seja, existe essa quebra de eixo que não pode acontecer, tá? Já nessa aula aqui, vai ser essa luz, como eu disse, lateral. Uma outra coisa interessante, na aula passada, eu fiz essa foto no período da tarde, onde eu não tenho essa incidência de luz direta que está entrando aqui, né? Diferente de agora, que eu tenho uma luz direta. Então, isso nos traz também um outro conceito importantíssimo da fotografia, que é chamado qualidade de luz. Ou seja, nessa fotografia aqui, nós temos uma situação de luz dura.
Enquanto quando eu só tenho uma penumbra entrando, uma sensação de luz não direta, ou seja, se o sol não estivesse entrando aqui, estivesse entrando só luminosidade, é o que nós costumamos chamar na fotografia de luz suave, tá? Então, eu já deixei um pouco das coisas adiantadas, porque o nosso tempo é curto, nós temos até as 9h40 e não quero tomar o tempo de vocês, e ao contrário, o que eu quero mostrar é que com o ClickFood, com o curso de fotografia mobile, a minha ideia é ensinar vocês a fazerem uma foto rápida e prática para que você consiga gerar uma fotografia para mídia social com altíssima qualidade, equiparada a uma fotografia profissional, usando somente a câmera de um celular, tá? Então, eu já deixei uma parte do set pronto, né? Imagina, estou no restaurante, meu prato sai pronto ali, eu pego o prato, pego o celular e já faço um clique e já tenho uma foto pronta para entrega. Perfeito? Nós vimos também na aula passada que nós usamos alguns modificadores, né, de luz, e a gente usou esse daqui, que a gente costuma chamar ele de rebatedor. Que é até engraçado chamar ele de rebatedor, porque afinal isso daqui é uma forma de bolo prateada. Mas a ideia qual é? Que eu consiga fazer só a luz voltar. Por exemplo, se eu colocar ela aqui do lado do meu rosto, dá para ver o meu rosto se iluminando ou não. Ou seja, eu preencho o meu lado de sombra com superfície super simples. Né? Nesse caso aqui, um prateado, ele vai voltar uma incidência de luz maior, né, para o meu rosto. Agora, se ela fosse branca, ela com certeza voltaria uma incidência de luz menor. E esse branco pode ser um guardanapo, pode ser uma folha de sulfite que você pegue ali e coloque ao lado do prato, já é o necessário para a gente voltar essa luz. Mas hoje a gente vai falar de um outro modificador de luz, e eu gosto sempre de trazer para vocês ideias que vocês tenham dentro da cozinha de vocês, né? Então, aqui, opa, caiu aqui, deixa eu pegar rapidinho. O que eu trouxe hoje aqui para mostrar para vocês de modificador de luz é uma coisa que provavelmente toda cozinha também tem, que é papel manteiga. Sim, olha só, o papel manteiga ele é razoavelmente translúcido e ele vai criar uma modificação de luz muito interessante para a sua fotografia. Qual seria essa modificação? A gente acabou de falar que eu tenho a luz dura, mas se eu colocar esse papel manteiga na frente, eu transformo essa luz dura em luz suave, ou seja, eu consigo modificar a qualidade da luz. É lógico que eu não uso rolo de papel manteiga assim, porque na indústria aí da gastronomia, geralmente restaurantes compram folhas maiores, que têm maior aproveitamento. Eu também tenho folhas gigantes, folhas A3, A2, folhas de grande tamanho para fazer essas modificações de luz, e eu adoro usar esse tipo de material, porque é um material barato, um material que está sempre disponível para você ter aí na hora de fazer a sua fotografia. Ok? Bom, gente, seguindo aqui, uma ideia bem interessante seria a seguinte, né? Eu vou mostrar agora aqui para vocês uma situação também. Na outra aula, na primeira aula, nós realizamos uma foto a 45 graus, ou seja, minha câmera estava mais ou menos nessa posição aqui, ok? Para realizar essa foto. O que tem de legal do 45 graus, pessoal? O 45 graus é o ângulo de visão que geralmente a gente tem ao se sentar à mesa. Ou seja, quando eu uso o ângulo de 45 graus para fotografar um prato, uma gastronomia, eu estou lidando com uma situação, um ângulo de visão, que é o ângulo aonde a gente costuma enxergar o prato que a gente vai comer. Essa é a verdade, né? A gente consegue ver esse prato que a gente vai comer exatamente nesse mesmo ângulo, ok? Hoje eu vou fazer uma situação diferente. Hoje eu vou fazer uma situação de fotografia aqui, que eu vou usar um ângulo mais baixo, um ângulo bem rasante, ou seja, eu vou fotografar ele bem aqui da frente. Isso porque no workshop que a gente fez de gastronomia, no meu estúdio em São Paulo, a gente fez essa foto com os fins publicitários, ou seja, uma propaganda do cookie, né? Hoje a gente vai brincar aqui com um ângulo
né, mais rasante, para fazer praticamente, a ideia é tentar repetir especificamente aquela fotografia da qual eu mandei para vocês pelo e-mail, tá ok? Bom, baseado nisso, vamos começar então o nosso set de fotos aqui? Eu vou me utilizar, gente, aqui para essa situação, alguns truquezinhos, tá? Primeiro deles é um tripézinho, tá? Que um tripézinho de câmera de celular, muito legal, que também é um pau de selfie, né? Ele tem até controle remoto, né? Fica até aqui assim, eu posso tirar, usar na mão. É um tripézinho que eu gostei bastante de investir, paguei razoavelmente barato, paguei menos de R$ 100 num tripézinho desse, e ele me ajuda bastante aí nas minhas situações de fotografia. Perfeito? Vou usar também, como eu estou sozinho aqui, a gente vai ter que brincar, transformar essa fotografia aqui numa fotografia bem próxima a uma fotografia publicitária clicada por uma super câmera, né? A foto que eu mostrei aí para vocês foi uma foto realizada com uma câmera DSLR numa iluminação de estúdio profissional, cheio de acessórios de modificadores de luz profissionais e tal, como se usa no estúdio. Já hoje aqui, não. Eu vou trabalhar com elementos super simplificados, né? Tô simulando um balcão de cozinha de azulejo, né? Eu coloquei uma cartolina preta para a gente pensar num fundo escuro, de uma situação escura de fotografia. Então, deixa eu já abrir o meu aplicativo Zoom aqui do celular para poder compartilhar daqui também a tela com vocês, tá ok? Então vamos lá, compartilhar a tela, que aí vocês vão poder ver indireta a ideia da minha câmera. Caso tenham alguma pergunta aí, pessoal, fiquem à vontade de utilizar o chat para deixar qualquer questão aí que eu vou respondendo conforme o que for sendo solicitado, tá ok? Então estamos chegando aqui já na nossa tela. Vamos ver a conexão, iniciar agora. Então, eu acredito que agora vocês vão poder ver aí a minha tela em direto. Exatamente. Chegou aí para vocês, então, a minha tela em direta do seu celular. Quem tiver pelo celular aí consegue fazer o chaveamento, mesmo no computador você consegue ver as duas imagens, tá ok? Então, gente, vejam só. Eu vou utilizar a câmera nativa do meu celular. Perfeito? Estou me filmando aqui, vamos passar para a câmera frontal do celular. Sempre antes, deixa eu conferir se está tudo limpinho. Se não tiver, dá aquele lustre importante na câmera do celular. E a ideia, então, vai ser a gente fotografar essa foto aqui. Só que, gente, uma das características que eu tinha, vou até pôr ele aqui para ele ficar fixo e ficar melhor para vocês verem aqui. Opa, fechou, volta lá na câmera frontal. Tá? Então, eu vou utilizar um efeito bem interessante para tentar chegar que existe no celular, tá? E esse efeito ele é chamado profundidade de campo na fotografia profissional. A profundidade de campo, bem simplificado, seria aquela sensação, pessoal, que a gente tem quando a gente olha numa imagem de você perceber que só existe uma faixa nítida da foto e o fundo está desfocado. No celular, a gente chegou até a comentar na aula passada, né? Existe a opção foco dinâmico, deixa eu marcar ela aqui para vocês. Aqui, ó, deixa eu abrir aqui na tela. Marcador, aqui, ó, foco dinâmico, tá? Essa opção foco dinâmico, no iPhone, ela é chamada de modo retrato, tá? No Android, ela é chamada, nas câmeras Android, ela é chamada de foco dinâmico, mas enfim, é uma função que praticamente todos os celulares hoje em dia têm. Mas todos, assim, é difícil ver um celular hoje que já não tem mais esse dia. Só que ela é bem diferente do que é a profundidade de campo em uma câmera profissional. Essas são algumas das grandes diferenças que a gente vai ter entre a fotografia de hoje e a fotografia que eu fiz com a câmera profissional, tá? Por que essa diferença, pessoal? Pelo seguinte, a objetiva de uma câmera, a construção ótica de uma objetiva é muito diferente da construção ótica de um celular,
onde está tudo simplificado aqui dentro de uma situação muito compacta. Enquanto na câmera a gente tem um elemento gigante, a gente tem uma função gigante aí de coisas que nos fazem ter uma ótica mais apurada, tá ok? Mas o foco dinâmico tende a funcionar bem com base em uma regra. Se o seu assunto tiver mais luz ou contraste em relação ao fundo, essa situação será melhor. Se ele é muito parecido com o fundo, o foco dinâmico, esse modo retrato, tende a desfocar também o seu contorno e não diferenciar o que está na frente e o que está lá atrás, entendeu? Então, existe essa necessidade de contraste. Bom, então eu vou pôr aqui no foco dinâmico e vocês vão perceber que o celular muda inclusive o ângulo de visão, né, da câmera, porque quando o foco dinâmico é acionado, eu tenho praticamente o uso de duas objetivas da câmera. Por isso que geralmente esses celulares que têm esse modo, eles são embasados em duas câmeras, né? Ou seja, uma câmera está fotografando lá no fundo, tanto que eu consigo, ó, mexer no efeito desfocado e fazer essa sensação reduzir bastante, ó, de não estar desfocado ou puxando tudo para lá, no fundo, estar tudo desfocado. Vejam só, gente, a gente tem uma situação complexa aqui, que foi aquilo que eu comecei na aula. A gente está com uma luz dura. Vamos aplicar um modificador de luz aqui para transformar essa luz dura numa luz suave? Eu fiz uma estrambicagem aqui. Eu adoro ser um professor pardal na fotografia para evitar gastar qualquer tipo de dinheiro com material desnecessário. E não se esqueçam, hein? Tomem café para que a nossa aula siga de boa. Então, olha o que eu fiz, gente. Eu peguei uma régua aqui e prendi um pedaço de papel vegetal, né, papel manteiga, esse que a gente usa para a cozinha, e eu vou colocar ele para a gente poder melhorar esse contraste de luz que está muito forte, está muito duro aqui, porque eu tenho uma luz de qualidade dura, condensada, ou seja, luz e sombra muito diferente. Vamos ver a diferença que vai dar aqui na hora que a gente aplicar essas modificações de luz? Vou usar um acessóriozinho meu aqui, só para poder prender. Estou sem assistente hoje, está todo mundo confinado socialmente, em quarentena. Então vamos usar um dos maiores assistentes da fotografia, a fita crepe, tá? Então vou prender ela aqui com fita crepe. E vou prender aqui embaixo também, só para evitar que ele fique voando. Aí, muito bem. E olha lá, pessoal, eu já tenho uma grande diferença aí de luz. Talvez eu precise mudar um pouquinho, vamos ver, vir mais para dentro, porque está dando uma sombrinha ainda, uma luzinha entrando ali. E olha só como já diferenciou a luz da minha foto, pessoal, né? Ou seja, realmente os modificadores de luz ajudam bastante aí nessa situação. Agora eu vou pensar na composição dessa foto, então vou mexer aqui, vou ajustar talvez um pouquinho mais o meu tripé para cima. Deixa eu subir um pouquinho mais. Vou abaixar um pouquinho mais meu ângulo de visão. Vamos até fazer o seguinte, eu não vou usar o 1 por 1, hoje eu vou usar o 16 por 9, para que a gente lembre um pouquinho mais aquela situação da gente gerar um stories, ao invés de uma foto do Instagram. Olha só, posso até afastar um pouquinho mais o meu ângulo de visão. Olha que efeito bonito, gente, que o papel vegetal deu lá no copo, ó. A gente tem uma situação bem legal aqui no fundo do copo, que ficou uma faixa de luz bem detalhada, ó, porque é o papel vegetal que está fazendo essa difusão de luz lá atrás. Então, olha só, vou encaixar meu quadro aqui, né? Vamos pensar numa foto para stories. Vou ajustar a composição dos meus elementos lá de fundo, um pouquinho mais para dentro. Peço desculpas os atrasos aí entre a câmera principal e a câmera do celular, mas é normal. A internet hoje está todo mundo no home office aí,
né? Então o bicho está pegando para a internet. Vou dar uma limpadinha, que eu estou vendo umas sujeirinhas aqui no prato. Opa, meu cookie escorregou. Aí, vamos tirar essa daqui também. Aí, muito bem. Ótimo, tá bonito, tá legal. Posso entrar um pouquinho mais com o meu copo de leite para dentro da foto. Fica mais completinho. E olha que belezinha de foto, gente. Olha só. Quem diria foi feito de um celular, hein? Olha que maravilha. E aí, gente, lembrando que a gente viu na outra aula, uma coisa super importante é a questão do bloqueio do foco e da exposição. Então, eu vou clicar aqui, eu quero o foco total no primeiro cookie, que está logo aqui no começo, né? Esse cookie que está bem texturizado, bem bonito, logo aqui na minha frente, tá? Esse daqui vai ser o meu ponto principal de foco. Então, eu vou clicar sobre ele e segurar durante um período. Para que ele faça o bloqueio do foco. Provavelmente o que acontece é que no modo foco dinâmico, este bloqueio não acontece. Olha só, né? Detalhes e detalhes. Mas, beleza, o fundo está desfocado. E lembre-se, quando eu clico e faço foco, ele me aparece a barrinha de exposição, mais menos ali, onde eu posso fazer a minha regulagem de luz. O que eu vou fazer? Eu vou reduzir um pouco a luz dessa foto, para que eu tenha mais amplitude na minha edição. E aí está, e clique. Vamos ver o resultado da imagem feita aqui na galeria. Olha lá, pessoal, que foto bacana. Olha isso, que sensacional. Né? Muito próximo lá do que a gente viu na foto que eu fiz profissionalmente, com um monte de equipamento profissional. Hoje aqui eu estou com papel manteiga, um celular e mais nada. Se eu quiser ainda, pessoal, eu posso e vou voltar aqui para a câmera, porque eu estou achando que o lado interno do cookie ficou com muita sombra. Então eu vou voltar aqui e reparem, eu vou colocar um papel toalha aqui ao lado, que nem vai aparecer na foto, mas reparem lá quanta luz vai entrar do lado de dentro do cookie. Um pedaço de papel toalha que parou ali certinho, ó, já preencheu todo o nosso lado interno ali do cookie de luz. Ó, vou fazer o teste para vocês verem, né? Aqui ele está com o papel toalha e sem o papel toalha. Tem um delayzinho, mas já vai chegar a imagem para vocês em direta da câmera do celular para vocês verem. Ah lá, apagou. Vamos fazer uma segunda foto, então, usando o rebatedor. Ou seja, eu estou usando um pedaço de papel toalha e papel manteiga. Mais nada para realizar essa foto aqui. Tá ok? Bom, então vamos lá de novo. Ó, foco nela. Vou reduzir um pouquinho a exposição. Vou corrigir para menos. Para quê? Para na edição eu poder fazer esse ganho. Tá ok? Cliquei. Reduzir um pouquinho a luz. E foto. E agora vamos comparar a foto feita com o nosso rebatedor de papel toalha, né? Então, olha só, a gente consegue perceber do lado de dentro ali um pouco mais de luz, o cookie apareceu um pouco mais, né? Os biscoitos ficaram mais visíveis do lado interno. E a anterior vai chegar aí já para vocês. Olha lá a diferença, gente. Muito mais escura a foto anterior em relação a essa foto aqui. Fazer o clique final aqui, então, só confirmando. Cliquei sobre o biscoito, rebatedor posicionado. Corrijo um pouco menos a exposição e clique. Pronto, gente. Está feita a foto aí. Beleza? Então agora eu vou tirar o meu celular daqui. A foto está clicada. Inclusive, aceita um cookie? Ficou tomando sol aqui.
O chocolate está derretidinho, hein? E vou levar, então, agora a minha foto para a edição. Vou usar aquele programa que a gente viu na aula passada, o Snapseed do Google, tá ok? Rapidamente, então, eu vou entrar aqui. Cadê ele? Foto e vídeo. Snapseed. E aí, clico para escolher uma foto e seleciono lá minha última foto. E aí está, né, a nossa imagem que vai para o Stories, tá ok? Bom, vou usar a primeira ferramenta aqui, gente. Eu vou fazer uma questão de corte. Por quê? Eu percebi que, acho que por causa da sensação aqui, a minha foto ficou um pouquinho angulada. Não sei se vocês percebem aí que o copo parece estar caindo. Então, olha só, eu vou mexer nesse ângulo aqui da foto. Aí, voltando aqui. Opção girar. E aí eu vou mexer um pouquinho no ângulo, ó, dessa imagem, só para corrigir um pouquinho mais e deixar o meu copo mais alinhadinho, mais correto na foto aí, ok? Então, ó, já fiz uma correção, vamos ver o antes e depois. Quando eu mantenho o dedo segurado, lembre-se, ela vai mostrar o antes, soltou depois. Ferramenta. Agora eu vou para outra ferramenta aqui, que é o ajuste de imagem. Então eu vou ajustar aqui algumas funções da imagem. Cliquei lá embaixo e ele me abre o menu de brilho, contraste, saturação. Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou dar uma saturadinha nas cores. Vou deixar o cookie um pouco mais, o biscoito um pouco mais calibradinho aqui, ó, pouca coisa a mais, mais 10 mais ou menos, mais 9, mais 10. Ok? Ou seja, dei uma saturadinha nas cores. Vistinho lá embaixo no canto direito para confirmar. Ferramenta. Volto no ajuste de imagem, vou dar uma outra olhada nas configurações das ferramentas e vou ajustar um pouquinho a parte de realces e sombras. Então, vou entrar em realces, então percebam, o realce eu vou aumentar os brilhos, tá? Então, vou dar uma aumentadinha aqui no brilho da imagem. Não vou entrar com muito não, vou entrar mais ou menos uns 25%, uns 25% a mais de brilho na nossa imagem. Vou voltar lá agora na opção de sombras e vou revelar um pouquinho mais as sombras, né, do lado interno ali do cookie. Visto, aplicado, volto nas ferramentas e vou para aquela última opção que eu falo para vocês que eu sempre gosto, que são os detalhes. Eu acho bem legal essa parte de detalhes da fotografia, tá? Então eu vou mexer na estrutura, carregar um pouquinho mais a estrutura para dar mais textura aí nesse cookie. E vou aumentar também a nitidez da imagem em mais ou menos 25. Perfeito. Se a gente quiser ainda, vou brincar de repente, vamos fazer uma coisa aqui. Vou pôr uma vinheta na foto, ou seja, vou fazer os cantos da foto serem escurecidos. Está lá no canto direito embaixo, ó, vinheta, né? Cliquei aqui na opção vinheta, né? E aí eu posso escolher, ó, se eu quero brilho ou sombra externa, ó. Então eu vou calibrar um pouquinho mais para ter uma área mais escurecida em contorno da foto. Beleza? Então, nisso daí, ó, acho que eu pus menos 63, chegou lá. Então eu vou ter essa sensação de contorno na foto. Última coisa ainda aqui que eu posso olhar, deixe-me ver uma coisa. O White Balance, o WB, balanço de branco. Eu quero trazer uma sensação para essa imagem, de uma sensação mais quente, de um calor na imagem, né? Então, geralmente a gastronomia ela tende a ficar mais apetitosa quando as cores são um pouco mais amareladas. Vamos imaginar o seguinte, quando a gente entra no McDonald's, você quer comer e sair correndo, porque é tudo luz branca. Enquanto você entra no Starbucks, você quer sentar e ficar ali no Starbucks durante
horas ali, né? Por quê? Porque é tudo luz amarela, traz uma sensação mais gostosa. Então, ó, a temperatura aumentando, reparem, vou jogar bastante para vocês verem o exagero, né? Então, ó, 51, a foto fica muito amarela, até demais, né? Parece que o leite tá com coloral. Então, eu vou subir a temperatura, mais ou menos, ó, uns 10, 12, ó, 13, ficou aqui. Já achei legal. Deu uma sensação de uma luz mais matinal. E isso é uma coisa importante, né? Eu tô com uma luz bem rasante. Uma luz que tá bem lateral, certo? E, ou seja, a gente tende a imaginar que isso é no começo da manhã ou no final da tarde, que são horários geralmente que a gente tem o quê? Uma luz mais amarelada. O que combina, inclusive, muito importante lembrar desse lado, combina demais com a sensação de uma foto é, com a sugestão de consumo desse produto. Você não vai comer biscoito meio-dia, quer dizer, não que seja proibido, mas geralmente não. Mas a ideia aqui é que você justamente traga essa sensação de criar uma luz de acordo com aquilo que a gente está realmente utilizando, né? Ou realmente a sugestão do horário de consumo desse produto. Feito isso, gente, clica ali na opção exportar, lá embaixo. Eu posso compartilhar, mas na outra aula a gente viu que deu um pepino, ainda não consegui resolver esse pepino dele já poder sim exportar diretamente para as nossas mídias. Eu vou salvar ele para depois então levar ele para os nossos stories, tá ok? Então, ó, salvei. Ele está ajustando, aplicando todas as coisas que a gente fez e agora a gente vai ver na galeria a nossa foto salva. E voilá, tá lá a nossa foto salva, praticamente a reprodução da mesma. Vou compartilhar aqui a tela. Eu vou interromper esse compartilhamento do celular para que vocês vejam. Infelizmente eu não consigo fazer aqui em direta comparação, tá? Mas compartilhando aí com o que foi feito, ó. Isso foi o que nós fizemos no workshop de gastronomia, ok? E esse daqui, vamos lá de novo, vamos pôr a tela do celular, 379, 327, 572, a nossa reunião. E está compartilhada aí a tela do celular novamente para vocês. Conectando. Então, gente, o desafio foi aceito, o desafio foi realizado. Opa, não entrou. 379, 327, 572. E desafio aceito, desafio realizado, e está aí a reprodução de uma foto que nós fizemos em estúdio profissional, com uma câmera profissional, e agora essa mesma foto realizada dentro de uma câmera de celular. Gente, não é brincadeira. Sim, o ClickFood pode fazer muita coisa legal aí por vocês. O ClickFood pode ajudar muito influenciadores digitais, garçons, donos de restaurantes, produtores de marketing, mídia digital a produzir fotos incríveis para mídias sociais usando somente a câmera do seu celular. Beleza, pessoal? Por último aqui, vou compartilhar ela já agora lá no Stories. Então, vou lá no Stories. Deixa eu ver se eu estou na conta correta. Estou na conta do ClickFood. Então, vou compartilhar já no nosso Stories. Desafio aceito. Foto reproduzida usando a câmera de um celular. Beleza, pessoal? Vamos colocar aqui. E tá lá compartilhado no meu stories lá do ClickFood. Prontíssimo! Desafio aceito, challenge accepted. Como o pessoal costuma brincar no inglês.
E é isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, algumas coisinhas legais aí, e aí a gente pode perceber. Deixa eu só interromper já o nosso compartilhamento aqui. Cadê? Pronto. E aí, voltando aqui, então. Então, pessoal, é isso aí. Eu agradeço aí demais a participação de todos na aula de hoje aí. Se tiverem dúvidas, pode me mandar no direct do Instagram, pode me mandar via Facebook. Lembrando, Facebook, clique.foodbr, no Instagram, clique.food e também o canal no YouTube, né, que é o youtube.com/cliquefood. Lembrando sempre, clique com K. Então, pessoal, agradeço aí a participação de todos. Espero que tenham gostado aí da aula. E lembrando, para quem não pôde assistir, daqui a pouco essa aula vai estar disponível, né? E eu vou mandar por e-mail para vocês o link para vocês poderem reassistir essa aula com todos os detalhes dela, com as fotos que eu fui clicando, com observações. Lembre-se, mesmo vocês que viram ao vivo, não se esqueçam de assistir lá, porque eu acrescento um monte de informação aí na edição do vídeo para que vocês tenham maiores informações, tá ok? Dúvidas, críticas, sugestões, traumas, pesadelos, pessoal? A verdade é essa. O Click Food, sim, com uma câmera de um celular, você é extremamente capaz de realizar muitas fotos para as mídias sociais dos mais diversos fins, de influenciadores digitais, de restaurantes, de bares e de todos esse universo da gastronomia, chefes, alunos de gastronomia. Não percam, porque eu tenho a certeza que esse curso vai revolucionar as mídias sociais do seu negócio.